bem-vindos. Obrigado quem está nos assistindo online neste momento. Eu sei que tem a minha filha, minha mãe, minhas irmãs estão acompanhando a gente também ao vivo, mas lá do Brasil. Enfim, eu vou trazer o tema Perdoar com Gratidão, que é um trabalho, um compilado de quase 20 anos, que eu venho trabalhando especificamente com esse perdão para uso pessoal. Então, claro, o nosso tempo é limitado e eu tentei colocar em 30 minutos, mais ou menos, 20 anos de estudo, pesquisa, terapia, Ho'oponopono, não sei se vocês já ouviram falar dessa técnica. Enfim, tudo que existe aí available pra gente, né, tá aprendendo a perdoar. E, na verdade, esse livro que me inspirou também, essa palestra hoje à noite, que é Renovando as Atitudes, foi o primeiro livro que eu tive contato aqui na Casa Espírita. E esse livro tem me acompanhado desde então, porque ele tem vários temas. Então, sempre que eu me encontro numa situação e eu estou buscando uma resposta que faça sentido, eu vou ali naquele tema e leio e ele me consola. Então, eu vou começar a palestra com a página aqui que fala Aprendendo a Perdoar. Esse livro, ele sempre começa com o Evangelho, antes dele nos dar uma explicação. Então, ele fala assim: se perdoardes os homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto limitar a nossa capacidade de perdoar. Por possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou mesmo aceitar de forma passiva tudo que os outros nos fazem. É que supomos estar perdoando quando aceitamos agressões, abusos, manipulações e desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, como se nada tivesse acontecendo. Pronto. Isso aqui, para mim, quando eu li isso aqui, o sentimento que me veio foi assim, ok, realmente é isso mesmo. Porque a gente tem essa dificuldade de perdoar. Todos nós, eu acho que passa por isso, ou se já não passou, já não vai passar, porque nós somos ainda uma criança. O nosso espírito ainda é uma criança, a gente ainda tem essa imaturidade dentro da gente. E para a gente ter aqui um roteiro, né? Porque como esse tema é um tema, como eu falei, que já é um trabalho de 20 anos, para a gente ter aqui só para seguir, o nosso roteiro vai ser algumas objeções comuns para perdoar os outros e um truque para contorná-los. Esse truque, na verdade, está bem claro, é a gratidão. E discutir os tipos de perdão. E aqui eu coloquei: a doutrina dos Espíritos reafirma as palavras de Jesus. Perdoar-lhes-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Segura essa informação. Eu vou pedir para vocês segurarem essa informação, porque, na verdade, quando Jesus disse, né, em Mateus que para perdoar 70 vezes 7, não é que a gente... Ok, uma pessoa te ofende, aí você vai perdoar, 490 vezes. Quando chegar a 491, não vou te perdoar mais. Não é por aí. Mas segura essa informação aí. E, antes de mais nada, eu quero ressaltar que a gente aqui na Casa Espírita, a gente tem aulas, a gente tem palestras, a gente tem acesso aos livros, enfim. São muitas informações que a gente recebe o tempo todo, a gente tem trocas de informação com as pessoas que a gente convive aqui dentro, a gente recebe palavras de conforto de um, de outro. Isso tudo, a nossa mente vai acumulando isso, a gente vai segurando essas informações, a gente vai retendo isso. E há mais ou menos um ano atrás,
o Mauro estava dando uma palestra aqui, essa palestra dele falava dos atributos do ser humano de acordo com Benjamin Franklin, e eu estava fazendo a tradução dessa palestra para o inglês nesse dia. E eu lembro que no final ele deixou assim, ele lançou um desafio, ele falou, ok, escolha alguma coisa que vocês querem trabalhar dentro de vocês, porque a gente quer mudar, a gente está envolvida nessa coisa de reforma íntima e de melhorar, a gente se cobra muito. E, na verdade, o ideal é uma coisa de cada vez, porque a gente tem as nossas limitações também. E, em resumo, essa palestra dele, ele lançou esse desafio. Escolhe uma coisa e trabalha nisso. E mesmo de lá de dentro, fazendo a tradução, eu pensei comigo, eu vou trabalhar um defeito que eu acho que eu tenho, que eu preciso trabalhar nisso, que já está me causando problemas, que é ser muito reativa. Sim, eu sou muito reativa. E mais ou menos um ano atrás, quando ele fazendo essa palestra, eu tomei isso para mim, vou trabalhar nisso. Enfim. Por que eu estou contando isso? O que isso tem a ver com o nosso tema? Porque justamente quando eu recebi esse convite para fazer essa palestra da Marisa, já tem mais ou menos um mês. Eu estava trabalhando na palestra, pegando meus diários, colocando tudo junto. Eis que eu estava sentada, jantando com a minha filha, e a minha filha, ela não mora aqui, ela mora no Brasil, ela estava visitando o pai dela, ela voltou da casa do pai dela, e a gente conversando, ela me fala uma coisa que foi o pai dela falou para ela ao meu respeito, que é justamente a pessoa que me causou eu ter que fazer todo esse trabalho de quase 20 anos, que eu mencionei para vocês, de estar perdoando, de estar buscando terapia, de estar buscando técnicas para let it go, né, para me livrar daquele sentimento. E assim, em poucas palavras, aquilo tudo voltou. Aquele sentimento desagradável, aquela mágoa. E por causa da calúnia que ele falou para minha filha, e assim, o que me irrita porque assim, todo mundo tem um ponto fraco. E meu ponto fraco qual que é? É minha filha. Meu ponto fraco é minha filha. E então, quer me ofender, falar de mim, tudo bem. Mas quando atingiu, assim, eu achei de uma imaturidade muito grande dele e de uma irresponsabilidade emocional muito grande. Porque falar mal da mãe para filho, isso ocorre o tempo todo, filhos de pais separados. É muita imaturidade, tanto de um quanto do outro, porque, na verdade, quem está sendo afetado é a pessoa ali, é o filho ou a filha. Na hora, eu tive, assim, 1, 2, 3, quis, assim, vou ligar para essa pessoa e vou tirar satisfação? Que absurdo, que isso? Mas aí, eu olhei para minha filha, assim, eu tive um momento iluminado, eu pensei, lembrei que, assim, não, eu fiz aquele desafio de não ser reativa. Lembrei da palestra, lembrei das palavras da palestra do Mauro, e aí eu tive esse momento de iluminação e eu consegui só olhar para ela e falar assim, você sabe que isso não é verdade, né? Então tá. A gente continuou com o nosso jantar, enfim, vida que segue. Mas por que eu estou falando isso? Voltando ao que eu falei anteriormente, que mesmo perdoando, mesmo a gente aprendendo a não ter aquele sentimento dentro da gente, volta. E não é uma escolha que você tem, não é uma coisa que você vai ter controle disso, porque é coisas que estão fora do controle da gente, às vezes. Uma pessoa, por exemplo, que eu não tenho contato, um contato indireto, veio essa informação e me causou me deixou transtornada, me deixou vulnerável, me deixou com mágoa. Então, a gente tem que estar atento também com que a gente não tem controle. A gente tem que estar atento com isso. Enfim, mas vamos discutir as razões pelas quais é difícil de perdoar.
Quando você está com raiva, a emoção pode ser tão forte e ofuscante que o perdão será a última coisa em sua mente. Mas muitas vezes podemos optar por ficar com raiva de uma situação, porque nos parece certo. É aquela velha história. Quando alguém faz alguma coisa com a gente, a primeira reação é a gente se sentir vítima, se sentir o coitado da história. Mas, como espíritas, nós entendemos que não é bem assim. Que a gente também tem a nossa parcela, vamos falar assim, de culpa, a gente tem a nossa contribuição. E aqui tem alguns exemplos no que faz a gente ter essa dificuldade de perdoar. Que às vezes a gente acha que a pessoa não merece ser perdoado. A gente tem aquele famoso assim, ok, eu te perdoo, mas eu não vou esquecer. Perdoar significa, às vezes, dar permissão para a pessoa continuar fazendo aquilo. Então, a gente tem essa dificuldade de perdoar também, porque a gente acha que se eu perdoar, você vai continuar fazendo, você não vai mudar, então eu não vou te perdoar. E também, eu acho que a vingança é doce, é aquele sentimento que na vida passada éramos um pirata, olho por olho, dente por dente, né? Porque, às vezes, ok, vou te pagar na mesma moeda, ou pior. Quem nunca pensou assim? Então, a gente tem, assim, essa dificuldade, né, para perdoar. Até porque, como a gente vai perdoar alguém que verdadeiramente, às vezes, a gente sabe que está agindo de má fé? Abusando, abandonando, traindo. E esse é o tipo de mágoa profunda. E quem sofre, só quem sofre que tem a possibilidade de ser feliz só quando a gente perdoa. Mas e como a gente vai perdoar essas feridas tão profundas? Volto a falar, é difícil, é difícil. E por isso que eu falo que a gratidão, ela, na verdade, é a ferramenta para facilitar esse processo. Porque se a gente for só coerente, só pela razão, a gente tem essa dificuldade. Esse é um assunto que eu falo assim, que é tão corriqueiro dentro do centro espírita, vários palestrantes sempre estão falando disso. Psicólogos, pessoas que outras técnicas, igual eu mencionei o Ho'oponopono, porque é uma coisa que a gente, como ser humano, a gente tem essa dificuldade. Então, aqui eu trouxe, aquele que não exerce em sua vida o perdão das ofensas está sendo violento consigo mesmo. Você não perdoando, alimenta em si o ódio, o rancor e a mágoa. O perdão é um sentimento libertador e crístico, no qual representa a lei do amor. O entendimento da reencarnação, em sua completa essência, nos recobra a percepção de erros pregressos. Lembre-se que um dia talvez tenha sido você o ofensor, portanto, esteja de coração aberto ao perdão das ofensas e da reconciliação com seu irmão. É o que eu falei. Quando a gente tem essa mágoa, quando alguém nos ofende, a gente sempre quer estar ali, se coloca naquela papel de vítima, de coitada, até porque a gente vai ter família, amigos que vai, às vezes, nos apoiar. E quanto mais apoio a gente recebe, mais a pessoa está ali te falando, realmente, que sacanagem, isso mesmo que fizeram com você. A gente vai ficando mais confortável na nossa zona ali naquela zona de conforto de vítima, de coitada. Então, é fácil ficar naquele papel do coitado do que encarar isso com a boa espiritualidade nos ensina. Sabe? Vestir a camisa da espiritualidade, regaçar a manga e tomar essa responsabilidade que eu também eu tenho a minha responsabilidade aqui, eu tenho a minha parcela de culpa, eu desencadeei isso. Em que momento eu causei isso? Em que momento eu permiti isso? E aí, voltando mais ainda para trás, como espíritas, a gente sabe, a gente tem esse entendimento que nada é por acaso. A gente, às vezes, também está simplesmente recebendo o que a gente plantou lá para trás. Então, realmente, perdoar é uma tarefa. Não é uma tarefa fácil. Se fosse, não existia ninguém com ranço de ninguém, né? E não precisávamos de fazer terapias e estar aqui no Centro Espírita escutando repetitivamente sobre perdoar. Bem, vamos falar um pouco dos tipos de perdão. Na verdade, como eu falei, esse é um compilado de 20 anos quase dos meus diários. E em 2014, mais ou menos,
eu tive acesso a esse vídeo desse psiquiatra, Dr. Steve Marmer. Ele fez uns vídeos para a Universidade da Califórnia em inglês. Eu trouxe um pouco do que eu aprendi com ele aqui, para mais ou menos fazer um resumo para a gente aqui em português, mas basicamente ele não fala de perdão, mas ele fala os tipos de perdão. Ele fala da desculpa, da tolerância e da libertação. Como assim? Os processos, né, do perdão, os estágios do perdão. E mesmo ele não falando de gratidão, eu consigo, nesse vídeo dele, escutar ele ali, sublimamente falando ali, tenha gratidão, tenha gratidão, tenha gratidão. Então, eu vou pincelar, resumir mais ou menos o que ele trouxe para a gente. Ele fala que desculpar é algo corriqueiro em nossas vidas. Fazemos isso o tempo todo com nossos filhos, amigos, alguém em quem confiamos que dá tipo uma bola fora. Aí ele coloca mais ou menos que para que desculpa ocorra, normalmente está presente uma dessas condições, que você percebe que realmente foi um acidente que ocorreu, que não teve intenção. Quem fez a ação prejudicial foi uma criança ou tipo um idoso, foi realmente uma coisa sem querer, igual eu vim aqui, tá ali na cantina, derrubar um copo de água em alguém, me desculpa. A pessoa sabe que foi sem querer, você vai me desculpar, você não vai ficar com ranço de mim por causa daquilo. Então, ele explica mais ou menos o que é isso. Que, então, quando essa ação prejudicial, desculpa, é sincera pelo ocorrido e a pessoa assume a responsabilidade. E quando essa pessoa diz que não vai repetir o erro. Então, basicamente, é isso. Aí ele fala da tolerância, que a tolerância não apaga tudo que a pessoa falou, como é o caso da desculpa. Mas a pessoa que pisa na bola segue a segurança de fazer o que faz, porque sabe que você gosta dela ou depende dela por algum motivo. Dessa forma, a relação de tolerância acontece para preservar uma relação que é importante para você. Aí eu falo, a tolerância tem limite, e o limite é quando isso te dói por dentro. Quando as ofensas ou meia-desculpas são frequentes, você deve se preservar para não afetar a sua saúde emocional. Isso, geralmente, eu vejo ocorrendo muito assim, por exemplo, numa relação de trabalho. Você tem um superior e a pessoa está ali sempre te espinzinhando, fazendo alguma coisa com você, e você tem que maneirar, porque você depende daquele trabalho, você depende daquela relação, e tem talvez aquele boss que é abusador, que sabe que você precisa, então ele vai estar ali também sem nenhuma consideração pela pessoa, sem nenhum respeito, continuar ofendendo, porque ele sabe que ele pode fazer aquilo também. Mas é onde que está. A gente tem que ter essa consciência também para não deixar isso afetar a nossa saúde emocional. E tem algumas estratégias que o Dr. Merman ele cita, que a ofensa, ela é particular, é para livrar de rancores e fantasias de vingança, porque às vezes isso também começa a desencadear na gente sentimento ruim. Então, tem que ter esse balanço aí também com a tolerância e a desculpa, né? Vamos dizer assim. E, finalmente, ele fala da libertação. Quando liberamos os sentimentos ruins, lembranças de coisas negativas que nos aconteceram, paramos de sofrer. Foi aqui onde que eu falei que, mesmo ele não falando de gratidão, foi nessa parte aqui da libertação que eu consegui assim, pescar isso, que, na verdade, nesse processo, nesse estágio de perdão e de desculpar, vinha com a gratidão. Só com a gratidão que a gente consegue realmente colocar para fora os sentimentos de mágoa que a gente está ali guardando, enfim. E aí, ele coloca aqui que o sentimento de ódio e vingança é um veneno que não atinge o malfeitor, mas a nós mesmos. De acordo com o Dr. Marmer, quem não libera os sentimentos ruins define sua vida em termos do que o machucou. Então, isso para mim me marcou muito. Isso estou falando lá 2014, isso mais ou menos. Porque foi aonde que eu percebi que eu estava vivenciando, na verdade, aquela dor, aquele ressentimento, aquela mágoa, eu estava vivendo aquilo todos os dias. Eu estava, mesmo já anos que já tinha passado, eu estava vivendo aquilo todos os dias, porque eu ia tomar banho, eu ficava pensando naquilo, eu ia dormir, eu estava pensando naquilo.
Então, eu estava fazendo as minhas coisas, daqui a pouco, minha cabeça já estava pensando naquilo, remoendo aquilo. Então, foi aonde que eu tive, assim, a corda, né? Porque eu estou me permitindo viver isso aqui todos os dias. Então, é isso que eu quero, assim, tentar passar essa mensagem para vocês, que eu sei que não é uma tarefa fácil, mas a gente tem que aprender a usar a gratidão para libertar. E a gente vai falar sobre isso. Enfim, na energia do ódio, nos igualamos ao agressor. E sabe por quê? Porque enquanto não largamos a dor, revivemos diariamente, convivemos com nossos agressores dentro de nós. Então, assim, uma coisa que me aconteceu em 1999, quase 10 anos depois, eu estava vivendo aquilo. Todos os dias. Todos os dias. O perdão não tem nada a ver com aceitação. Não significa que você aprova ou apoia aquele comportamento que lhe fez ser alvo dos sentimentos mesquinhos dos outros. Perdoar implica apenas olhar a situação sob o ponto de vista dos outros e reconhecer verdadeiramente que ele está fazendo o seu melhor e que a atitude por você considerada correta ou ideal não é desenvolvida pelo outro por pura ignorância. Pare de pensar que a ofensa é particular, livre-se de rancores ou fantasias de vingança. Manter-se num grau de vigilância, perdoando, mas não esquecendo, e confiando, mas verificando. Então, quando eu consegui ter essa epífane, foi quando eu consegui enxergar que, apesar que eu andava igual um alce lá na minha cidade, de tantos galhos que eu levava, que apesar que a pessoa... Mas é verdade! Apesar de todo o sofrimento, apesar de tudo, de tudo de ruim, aquilo que estava dentro de mim, da mágoa, na verdade, não é nem só essa questão de homem e mulher, mas assim, a traição, a falta da lealdade da pessoa, a traição da falta de compromisso, o abandono pela minha filha que ele abandonou. Então, era tudo isso dentro de mim. E apesar de tudo isso, quando, claro, eu tive momentos de terapia, eu tive os momentos que eu busquei outras formas de buscar esse perdão. Aí um dia eu acordei, eu tive essa epífane que, apesar de tudo, essa pessoa, ele me deu o que eu tenho de mais importante na minha vida, que é a minha filha. Que eu fui mãe com 17 anos, quando eu estava fazendo 18 anos. Eu não estava preparada para isso. Eu não queria isso para mim. Hoje eu tenho 37 anos e é minha única filha. Eu refiz a minha vida, eu casei novamente. Eu não tenho filhos com meu segundo marido. E então eu consigo enxergar que se eu não tivesse vivido tudo isso lá atrás, eu não teria filhos hoje, porque a gente nunca quis, a gente não decidiu, a gente não ia ter filhos. E a minha filha é o meu norte, é a coisa mais importante, como eu falei. É a pessoa que me deu força para lutar, para ser alguém na vida. É a pessoa que me deu força para acordar de manhã, para estudar, para querer vencer. É a pessoa que me deu força para poder ficar no caminho reto, buscar sabedoria, buscar boas companhias para mim, porque agora já não era eu sozinha, eu tinha aquela responsabilidade, eu tinha que dar exemplo. Então, eu consegui enxergar que tudo aquilo teve um propósito, teve um porquê. E eu falei, muito obrigada pela minha filha. Então, eu entendo que aquele encontro foi espiritual, porque é uma pessoa que a gente realmente não tem nada a ver em termos assim de pensamento, de ideais e... Enfim, somos pessoas completamente opostas, mas tínhamos esse propósito de trazer ao mundo a minha filha. E quando eu consegui perceber isso, quando eu consegui ter esse entendimento, quando eu consegui ser grata, e ser grata de verdade mesmo, eu simplesmente
foi saindo de dentro de mim. Foi como se eu estivesse tirando assim, a roupa e indo tomar um banho. E aquilo parou de fazer parte dos meus pensamentos, aquilo parou de me perseguir, aquilo parou de fazer parte de quando eu ia dormir pensar naquilo, de quando eu ia tomar banho pensar naquilo. O ranço, ele acabou. E eu consegui enxergar que aquela pessoa tem as limitações dela e eu consegui ter misericórdia daquela pessoa, porque, apesar de tudo, ele ainda é o pai da minha filha. E quando a gente é pai, mãe, e a gente é separado, a gente tem um filho, a gente tem que ter essa cautela também de preservar, porque o filho não quer escutar a sua opinião, não quer escutar a opinião negativa de ambos em relação um ao outro. Então, eu aprendi também a resguardar isso e a enaltecer, inclusive, a pessoa. Essa pessoa tem qualidades. Quando a gente tinha nossas conversas, enfim, apesar de tudo, essa pessoa tem essas qualidades. E assim, aos poucos, eu fui superando, eu fui deixando de pensar e, para mim, foi libertador. Foi libertador e eu não teria conseguido realmente perdoar sem a gratidão, porque eu tentei perdoar antes sem colocar vamos falar, essa técnica da gratidão envolvida ali. Eu tentei, eu pedia a Deus, eu orava e não vinha assim espontâneo. Só depois da gratidão. E aí, depois que eu aprendi isso, claro, outras situações, outras mágoas corriqueiras, situação ali com o irmão ou com o pai, ali, eu comecei a enxergar tudo assim, vou ser grata a você pelo... Ok. E então, eu conseguia já perdoar fácil. Enfim, como eu falei, a gratidão é o truque aqui, né? Na verdade, para a gente aprender a perdoar. E eu fiz um resumo aqui do meu diário, que ao se sentir tão agredido ou traído, agradeça por ter recebido uma lição tão marcante que a fez tornar-se digna, ética, comprometida e humana. Aprenda que você não é igual ao agressor. Então, essas foram as minhas lições, né? Na verdade, que eu estou dividindo com vocês. Ou seja, que você pode respirar aliviado, dormir sossegado e espalhar o amor, quebrando o ciclo do ódio hereditário e aleatório. Ser grato leva ao nível mais difícil do perdão, com certeza. Perdoar aquilo que consideramos imperdoável, livrando do passado que te pesa como um saco de cimento nas costas, ocorre a libertação. Toda pessoa merece viver de acordo com suas melhores emoções, e não como marionete do rancor implantado pela outra pessoa. Pratique gratidão diariamente. Vocês aprenderam a lição, gente? Espero que sim, porque, como eu falei, foram anos. Então, vocês não precisam de levar anos igual eu. Perdoar é, ainda que mantendo o fato na memória, ser capaz de não sofrer, olhar para o que ocorreu com bastante objetividade e perceber que as coisas são como são. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Isso é a fonte segundo o Espiritismo. Perdão das ofensas. Porque, como eu falei, é um compilado de várias fontes. Várias fontes. Enfim, me inspirando na palestra de um ano atrás do Mauro sobre o desafio da gente pegar alguma coisa e melhorar, eu também vou lançar um desafio aqui para vocês, baseado aqui no que a gente conversou. Se tem alguém precisando de perdoar alguém, se tem alguma mágoa que está precisando de liberar, usa um pouco desses meus exemplos aqui, se te forem úteis, se alguma coisa não lhe servirem. Mas o desafio o primeiro passo é a vontade, porque a gente tem que ter vontade. Porque o processo exige um investimento interno. Isso é que a Marisa sempre falava, a primeira coisa tem que ter vontade. Se tem vontade, você já tem tudo, né? Então, você tem vontade de perdoar,
É o primeiro passo. O segundo passo é revisar a importância que se dá ao relacionamento rompido e que pode ser reatado com o ato, mas implica também uma revisão de valores e principalmente do posicionamento diante dos fatos. Porque tem realmente aquele relacionamento que a gente precisa de perdoar, mas a gente não necessariamente precisa de voltar ali a ter aquela convivência. Alguns exigem, outros não exigem. O terceiro passo, a pessoa tem de, aos poucos, ir abandonando o papel de ofendido para conseguir um necessariamente afastamento emocional. É aquele que eu falei, o papel de vítima, do coitadinho, para a gente se libertar daquela cadeia emocional que a gente fica ali, preso, e se colocar no lugar do outro também. E o quarto passo é preciso descobrir o tempo certo de perdoar. É mais ou menos como um insight que acontece quando estamos preparados. Aí eu chamo isso de como se fosse assim, acontece a situação, é como se fosse o luto que a gente passa. É o tempo, esse tempo que eu falo assim é o luto, porque para cada um é diferente. Mas na hora certa a gente vai perceber isso. A gente vai saber, porque você sabe dentro de você que você conseguiu perdoar, você conseguiu liberar aquilo. Então, a gente tem que estar atento também para esse tempo não virar, como eu falei, 14 anos, quase 20 anos, 10 anos, enfim. E, na verdade, esse desafio que eu estou colocando para vocês, eu me inspirei também nesse estudo de uma psicóloga italiana que ela fez com um monte de gente trabalhando nessa questão de perdão. Ela falou assim, ok, agora você vai se colocar, vai lembrar da ofensa, você vai se colocar no lugar da pessoa, como se fosse você. E tenta viver aquela emoção, mas como se fosse você fazendo para ele ou para ela o que te fizeram. Quando a gente se coloca vulnerável assim, a gente se permite ficar vulnerável e sentir essas emoções, facilita esse processo também da gente entender, como espíritas também, que a gente não é a vítima, a gente tem ali também, né, como eu falei, a nossa responsabilidade, e facilita no processo, facilita o processo do perdão. Com a gratidão, claro. Enfim, conclusão aqui, em resumo, esse meu diário de 20 anos, como eu falei, eu resumo ele isso. Perdoar não é esquecer, porque a gente também não tem Alzheimer, né? A gente não está com amnésia, então a gente lembra das coisas. A mesma situação pode ter que ser perdoada várias vezes, é o que eu falei com vocês. Lembra no começo? Segura essa informação aqui, que perdoar 70 vezes 7. Trabalhei muito no perdão do pai da minha filha. Foram, como eu falei, anos e anos. E aí, com, assim, um estalar de dedo, todo aquele sentimento, todo aquele ranço que eu falei, há 2 semanas atrás, me cai assim, ó, despeja na minha cabeça. E se não fosse o desafio que foi lançado há 1 ano atrás, que eu falei para vocês, da palestra de Mauro, que eu escolhi, vou trabalhar, não vou ser menos reativa, eu tinha feito uma coisa feia, vergonhosa, porque na hora da raiva, na hora da cólera, é o que a gente quer fazer, que a gente quer reagir, a gente quer se defender, porque quando pisa no pé da gente, dói, a gente grita. Mas aí, nem tudo precisa de uma reação. Nem tudo precisa de uma reação. E por isso que eu falo que nesse exato dia, foi muito interessante, porque depois que a gente terminou de comer, eu tive orgulho de mim mesma, porque eu até então não tinha sido testada. Eu não tinha passado por nenhuma situação que eu tinha sido testada de fato. Essa questão de ser reativa. Outra coisa, que não existe pessoas que não merecem nosso perdão. Lembrar disso também, porque a gente às vezes acha que a pessoa não merece ser perdoada. Todos nós merecemos ser perdoados.
Perdoar não significa que você tem que reconciliar com o outro, né? A outra pessoa não precisa de pedir perdão para você perdoar, porque às vezes a gente fica esperando também que a pessoa vá lá te pedir perdão, me desculpa, eu reconheço, eu errei, me perdoa. Isso às vezes nunca vai acontecer. Às vezes você está precisando de perdão a uma pessoa que já partiu dessa para melhor. E aí? Você vai ficar guardando aquele ranço com você? Não, você vai perdoar. Porque você sabe, vocês são um espírito, vocês sabem que você pode fazer essa conexão e conversar e liberar o perdão. E você não precisa lidar com o perdão sozinho. Bem, o que eu quero dizer com isso é que essa história que eu contei para vocês que aconteceu comigo nesse dia que a gente estava sentada, jantando com a minha filha, e depois de tudo, quando os ânimos acalmaram, quando todo mundo foi dormir, eu sou uma pessoa que eu durmo com um caderninho do lado da minha cama. Porque, às vezes, de madrugada, assim, vem uns pensamentos, eu acordo, aí eu escrevo assim, tudo... No outro dia, eu tenho que ter trabalho para ler, porque a letra é tudo ali, no escuro. Mas, para mim, isso foi... eu não sei se essa frase aqui já existe em algum lugar ou não, mas eu acordei no meio da noite com todas essas emoções que eu tinha vivido. Aqui, esse pensamento... Para mim, é meu anjo da guarda me falando. Palestras e ciclos de estudo espírita para o ser humano é como adubo para as plantas. Eu tinha que dividir isso com vocês. Eu não podia guardar isso só para mim, porque... Para mim, claro, eu falei, foram anos de vários trabalhos, terapias e tudo, mas... Principalmente, eu devo muito, muito mesmo à Casa Espírita, às palestras espíritas e aos estudos aqui da casa. Porque foram esses estudos, foram essas palestras que colocaram a cereja ali no bolo para mim. Que fechou os gaps que existiam, que me deu as respostas que eu precisava, que me consolou. Então, essa experiência que eu vivi há umas 2 semanas atrás, como eu falei antes, eu tive orgulho que eu não reagi. Eu tive orgulho que eu consegui cumprir um compromisso que eu fiz comigo. Eu tive orgulho que eu continuei ainda tendo gratidão. Eu tive orgulho que ainda o perdão vai ter que acontecer 70 vezes 7. Mas principalmente porque eu sei que eu estou amparada aqui pela espiritualidade, por essa casa, por esses estudos. Então é isso, gente. Muito obrigada. E espero que vocês possam ter aproveitado um pouco desse resumo aqui, desse meu diário de 20 anos. Muito obrigada.